Olá, olha eu aqui novamente. Vamos ver se eu consigo. Ela falou que está com problema na internet. Pessoal, acho que vou ficar sozinha hoje aqui, então. Deixa eu tentar mais uma vez. Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la. Não, acho que ela não vai conseguir participar, pessoal. Pelo menos não aqui junto. Bom, eu vou dando boa noite aqui para vocês, tá? Peço desculpa que a G não está conseguindo entrar, né? Eu acho que é um problema lá com a internet dela. Até agora, na verdade, a gente estava conversando, mas deve ter dado algum problema. Eu estava comentando anteriormente, né, na minha primeira entrada, que a gente ficou sumida por 2 semanas, que na verdade nós estávamos em aprimoramento. Então, nós estamos, como vocês podem acompanhar ali diretamente nos centros de pesquisa, e isso faz com que, às vezes, a nossa rotina, né, fique, né? A gente às vezes não consegue dar conta. Então a gente teve que cancelar a nossa live. Então eu peço desculpa aí para o pessoal que nos acompanha, tá bem? Nós tivemos que cancelar, mas agora a gente está aqui novamente, né? Toda terça-feira às 19 horas. E hoje a gente pensou em trazer um assunto para vocês que, na verdade, é uma pergunta que fazem com frequência para nós. O porquê que a gente comenta do tempo de 10 minutos, né? O porquê realizar, utilizar esse tempo de 10 minutos e incluir esse tempo de 10 minutos no seu processo de reabilitação. Como que nós chegamos a esse parâmetro, né? Como que quantificamos esse parâmetro? Até porque dentro da terapia manual, a questão do tempo, né? Parâmetros como tempo, parâmetros como até algumas vezes localização, né? Parâmetros eles não eram bem estabelecidos. E a gente, por meio das nossas pesquisas, nós conseguimos estabelecer esses parâmetros. Então é sobre isso que a gente vai tentar conversar aqui com vocês hoje. Eu vou ver se eu consigo chamar a G novamente. A Ana entrou aí. Tudo bem, Ana? Deixa eu ver se eu consigo aqui mais uma vez. Vou tentar chamar a G. Não, acho que ela não vai conseguir entrar. Deixa eu perguntar aqui no WhatsApp, só um minutinho. Senão eu vou tocar aqui e vou bater um papo com vocês. Obrigada, viu? Oi, Tentei amiga, as estou te três. ouvindo, Oi, consegui. mas não estou te vendo. Não? Não, só te ouvindo. Jura? Tô te vendo, tô me vendo. Peraí. Vou... Então, pessoal, vocês estão vendo nós duas ou só estão me vendo? Oi, Maria, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então eu que não tô te vendo, amiga, então eu vou trabalhar no limbo, assim, ó. Eu não tô te vendo e não vou mexer em nada. Sente minha energia, então. Tá normal. Exato, Tá normal. exato. O Ria falou que tá normal. Oi, conseguimos entrar, tudo bom, amiga? Aí, beleza. Desculpa aí, Ah, tá? Foi um probleminha aqui da rede. oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas. A Gabi entrando aí também. Boa noite, tudo bem? Eu tô realmente só me vendo. Então vamos lá, amiga. Qualquer coisa tu vai me chamando aí, tá? Tá bom. Não tá perdendo nada, viu, Lari? Para de ser boba, né, Gê? Tô morrendo de saudade de você. Adoro ver tua carinha. O Rian tá falando aqui, ó. Ficaram um tempo se fazer e deu problema. Então vamos Isso lá, você já mesmo. começou a explicar para o pessoal que a gente vai falar sobre o tempo da aplicação. Isso. Isso, eu estava comentando com o pessoal que hoje a gente vai bater um papo bem leve, assim, né? Que a gente quer, na verdade, é uma questão que sempre nos fazem, né, Gê? Como que a gente chegou nesse tempo de 10 minutos? Porque, na verdade, um tempo de aplicação de uma intervenção de terapia manual é difícil, né? Então a gente tem, por exemplo, técnicas de mobilização articular que eles vêm com uma sequência, né? Então você realiza, por exemplo, 2 séries de 60 vezes, né? Uma série de 60, 3 séries de 60,
mas normalmente direcionado para a face, a gente não tinha um tempo, né, Gê? Sim, tínhamos mesmo. Pré-estabelecidos. Então, normalmente, a gente, com o passar do tempo, nós desenvolvíamos um feeling mesmo. Isso acontece com o terapeuta manual. Um feeling onde a gente conseguia observar que, opa, né? Agora deu, né? Agora minha mão conseguiu trabalhar naquela estrutura, vamos colocar dessa forma, né? Acho que é isso, né, Gê? Tanto que quando a gente ia ensinar, eu acho que era uma dificuldade também, né? Ah, mas quanto tempo? Espera o tecido soltar, ou espera ele fluir na sua mão, ou depende da resposta do paciente. E com a RMF, a gente conseguiu, a gente traz dados qualitativos também, né? Que é com relação a essa resposta, né? Que a estrutura do paciente proporciona, refere a partir da realização da nossa intervenção, mas principalmente a gente traz dados quantitativos, né, E um dos dados, um dos parâmetros que a gente quantificou é o tempo, né? Foi a primeira informação que a gente conseguiu com aqueles estudos pré-clínicos, né? Que eu nem sabia como que era, daí você me levou para o laboratório e foi a primeira coisa que a gente conseguiu verificar é que o efeito da RF era tempo dependente, né? E que o melhor tempo para o melhor resultado, nunca esqueço essa frase do professor Daniel, o melhor tempo para o melhor resultado era em torno de 10 minutos, né? Exatamente, exatamente. Então, realmente é tempo dependente. Então, o que é quando a gente traz essa fala, né, muito, muito bem colocada pela G, o que é uma questão de ser tempo dependente quando a gente faz uma análise, vamos dizer, pré-clínica? Que, na verdade, a gente verificou esse tempo, tanto nos nossos estudos pré-clínicos, quanto nos nossos estudos clínicos. Então, a gente vai por partes, né, G? Para poder explicar direitinho. Quando a gente tem uma intervenção que ela é tempo dependente, significa que a gente precisa realizar ela dentro daquela loja temporal para obter aquele efeito, né? Então, quando a gente realiza, por exemplo, a RMF por 10 minutos, esse é o tempo onde a gente vai conseguir se aproximar, vamos dizer assim, 99% do resultado que a gente está almejando. Na RMF, quando a gente foi verificar o uso dessa loja temporal, a gente fez tanto análise para a dor, né, para o processo de analgesia por meio dos mecanismos endógenos de controle da dor, dentro dos estudos experimentais, como também a gente fez nos estudos clínicos randomizados com relação à dor por meio da algometria e com relação à oxigenação periférica por meio do NIRS, né, Gê? Então, quando a gente tá aí, amiga? Câmbio? Tô aqui, tá aí. Quando a gente analisou, primeiramente, vamos pegar o desfecho dor, né, Gê? Vamos começar lá no estudo experimental. Sim. Quando a gente foi analisar o desfecho dor, a gente primeiro precisava ver se essa intervenção tinha um efeito. Sim. Né, Gê? Então, foi o primeiro experimento que a gente fez, se realmente tinha um resultado. E a partir desse resultado, a gente estabeleceu qual melhor, a gente fez toda uma análise de qual melhor tempo, né? Dentro de uma loja temporal. A gente tem até um nome, Gê, que eu não me lembro agora. O senhor Daniel vai me matar. Mas eu esqueci agora que a gente faz. Agora eu não vou me lembrar, mas daqui a pouco me lembro. A gente fez mas é uma curva, tem um nome, agora eu não consigo lembrar dele, mas é isso mesmo. A gente fez toda uma análise, por exemplo, a gente utilizou 3 minutos, avaliou o efeito analgésico, a gente utilizou 5 minutos, avaliou o efeito analgésico, a gente utilizou 6 minutos, avaliou o efeito analgésico, 9 minutos, 10 minutos, 15 minutos e 20 minutos, pessoal. Então, nós fizemos... Deixa eu só chamar a atenção, Lari. Tá me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Eu acho que para os nossos colegas aqui que, como eu, não tinha essa vivência de laboratório, né? Vocês não imaginam o que é, porque tem que ter um número mínimo de
de camundongos, no caso nosso, né, de indivíduos que recebam. Então, imagina o que é aplicar 20 minutos de intervenção sem desengatar da fáscia, né? Em vários indivíduos. Cada grupo tinha 8, não era isso? Exatamente. O N, meu Deus, nossa, veio um filme na minha cabeça agora. Exatamente, Gê. É legal explicar esses detalhes, para eles entenderem como a pesquisa é complicada, demanda muita energia do pesquisador, né? Tem muitos parâmetros que precisam ser seguidos rigorosamente para que ela seja uma pesquisa séria, né? Então, acho que é legal você ir comentando essas dificuldades também. Com certeza. Inclusive, eu vou abrir um parênteses. O nosso querido Rian, ele foi participar de uma coleta do LAPEC essa semana e ele chegou no laboratório e ele falou, Lari, como é difícil as pessoas virem participar. Né, Gê? E é difícil, pessoal. Às vezes a gente se programa, a gente abre estudos clínicos randomizados, né? A gente oferta intervenção, avaliação e a gente não consegue a amostra. Isso. Né? Então a gente se prepara muitas vezes por 2, 3, 4 anos num doutorado e muitas vezes a gente não consegue atingir a amostra, né, amiga? Então isso é uma coisa que realmente pode acontecer e a dificuldade de você pesquisar é muito grande. Mas a gente continua, né, Gê? A gente tem força de vontade, a gente tá aí na batalha, né? Enfim, é bem como a Gê falou, tá? Então, primeiramente, como a gente já contou para vocês, a gente teve que fazer para ir para o experimental, porque para a gente estudar mecanismos, né, endógenos de controle da dor, como o sistema opioide, o sistema adenosinérgico, o sistema endocannabinoide, que foram os sistemas que nós estudamos, nós tivemos que ir para os estudos experimentais lá com o querido professor Daniel no LANEX, lá da Unisul, né, Gê? Então, nós ficamos um tempo, né, lá no laboratório e a primeira coisa que a gente foi verificar, como eu estava comentando com vocês, era se essa técnica ela tinha algum efeito. Então, a gente comparou as cargas mecânicas da RMF a a outras manobras, como, por exemplo, o toque sutil, a massagem, né, Gê? Então, a gente comparou algumas manobras para ver se a RMF tinha um efeito ou qualquer intervenção de toque possuía um efeito naquela estrutura. E a gente observou que o diferencial eram as cargas mecânicas, a forma como a gente aplicava, né, Gê? Até você acabou verificando isso com mais efetividade ainda, né? Quando a gente não depositava lá na fáscia plantar do animal a carga mecânica específica, a gente acabava não tendo o efeito analgésico, né, Gê? Eu não tô te vendo, amiga, então tu tem que falar para me cutucar aí. Que é verdade, porque eu lembro que o primeiro grupo que eu fiz, eu não localizei bem a fáscia, né? E não teve resultado nenhum de analgesia, eu perdi aquele grupo. Isso, exatamente. Foi perdido aquele grupo. E para a gente identificar, né, toda essa fáscia, no camundongo, a gente passou por todo aquele processo. Então, a gente dissecou o animal, a gente analisou como era essa trama, né? No camundongo é muito semelhante, na verdade, é uma porcentagem de semelhança realmente muito grande entre o animal e o ser humano, por isso que a gente utiliza, né? Nós utilizamos o camundongo suíço, então a porcentagem de semelhança é muito grande. A gente fez toda uma análise para conseguir realmente criar um protocolo de intervenção que mimetizasse o que a gente utiliza no consultório para o camundongo. A partir disso, a gente fez toda aquela curva temporal que a gente comentou lá no começo. Então, a gente pegou vários tempos, né? Analisamos vários tempos para poder observar qual o melhor tempo, qual o tempo que proporcionava mais analgesia. Esse tempo, né, Gê, ele já havia sido também estudado e coincidiu com os estudos anteriores do professor Daniel sobre a mobilização articular, lembra? Lembro, sim. Ele também fez toda essa curva temporal e ele também encontrou que a mobilização articular, o melhor tempo da mobilização era em torno de 9 a 10 minutos, né, Gê? Então, acabou coincidindo. Então, duas técnicas de terapia manual
necessitando do mesmo tempo de intervenção. Então, nesses estudos experimentais, nós observamos que esse tempo de 10 minutos, além de ele ter esse efeito analgésico, nós conseguimos observar os mecanismos de ação para chegar nesse efeito analgésico. Né, Gê? Então, a gente observou tanto local, né, com uma inflamação no local e a intervenção no local, como com um processo inflamatório, por exemplo, na pata, onde tratamos a tóraco-lombar do animal. Então, nesse tratamento que a gente chama à distância dentro da terapia manual. Então, nós conseguimos observar o efeito, a ação de mecanismos como mecanismos endógenos como opioide, endocannabinoide e adenosinérgico nessa analgesia. E eu acho que isso é quanta coisa inédita, né? Isso, é isso que eu ia falar agora, Gê. Exatamente, continua a fala. Exatamente isso. Oi, amiga. Pode falar, vai. É ruim, né? É ruim porque eu não te vejo. Eu só tô olhando minha cara aqui no Instagram. Mas vamos lá. Mas como a Gê falou, isso realmente é um dado que não tinha, né? Então a gente... tinha uma analgesia, mas por que via essa analgesia ocorria? Né? Como? De que forma? Né? A gente é muito curioso, a gente quer entender realmente. Eu coloco a mão, o que está causando ali? Então, essa primeira parte, esse tempo, nós observamos esse melhor efeito nesse tempo entre 9 e 10 minutos, tá? Numa técnica local, para ser mais exato, em 9 minutos, e numa técnica com aplicabilidade à distância de 10 minutos. Contudo, nós também observamos que o tempo de 20 minutos, ele também tinha um efeito quando a gente avaliava essa loja inflamatória mais tardiamente. Então, agudamente, ali no processo que a gente considera agudo, no início do processo, né, numa fase mais recente da inflamação, nós trabalhamos com inflamação, tá, pessoal? Essa foi a disfunção, vamos dizer, né, que a gente utilizou. Numa loja mais recente, temporal dessa inflamação, o tempo de 9 e 10 minutos, eles tinham um efeito muito benéfico. Quando chegávamos no tempo mais tardio, tanto o tempo de 10 minutos quanto de 20, né, Gê? Nós também conseguíamos um efeito benéfico. E o tempo de 20 minutos, ele também foi um tempo que, quando aplicado localmente pelas nossas pesquisas na inflamação aguda, nós observamos que isso aumentou citocinas anti-inflamatórias, diretamente numa análise feita no tecido facial. Sim. E uma outra forma de, vamos dizer, engordar mais essa nossa fala desse tempo de 10 minutos é que esse tempo nós utilizamos, tá? Nos nossos estudos clínicos randomizados. E nós observamos que esse tempo de 10 minutos, ele é um tempo bom para você ter um aumento da oxigenação periférica das estruturas que você está adjacente, às estruturas que você está trabalhando. E também é um tempo que nos trouxe resultados com relação à dor também. Porém, agora em humanos, onde a gente avaliou por meio, claro, da escala visual analógica, mas também de uma forma semi-quantitativa, que é o algômetro. Então, nós utilizamos, né, avaliamos a dor, o desfecho dor, por meio dessas duas formas de análise. E observamos que quando você inclui, né, você realiza a RMF por 10 minutos, uma vez na semana, durante 6 semanas apenas. Então, 10 minutos, uma vez na semana, você já consegue ter efeitos que são quantificáveis, desfechos quantificáveis nos estudos clínicos randomizados, né, Gê? Então, a partir disso, agora nos nossos estudos, nós estamos utilizando esse tempo de 10 minutos, porque o nosso intuito é que você inclua a reorganização miofacial no seu processo de reabilitação, né, Gê? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né? E aí fica uma pergunta, assim, né? Bom, eu sei que 10 minutos é o suficiente para ativar esse sistema modulador de dor, né? Esse sistema central aí de modulação de dor. 20
é bom também, mas na fase mais tardia, numa fase, né? Eu diria, a fase tardia, a gente não pode chamar de crônica, né, Lari? Seria aquela fase tardia corresponde ao quê? A uns 10 dias, 15 dias de inflamação no humano, não é isso? Na verdade, quando a gente fala em camundongos, a gente está falando numa idade biológica de 2 para 80. Tá. Então, quando a gente fala da fase tardia, a gente está falando mesmo, a gente não pode dizer que é um estado crônico, né? Uma dor crônica, uma inflamação crônica, mas a gente pode afirmar que realmente é bem próximo do estado crônico. Não é um subagudo, entende? Não é um subagudo, é mais próximo ao estado crônico. Tá. Então, no caso dos pacientes, você sabe que o 10 ele traz resultado, é mais eficiente do que o 20, né? Você vai usar o 20, né? Se você ainda tem no raciocínio clínico, numa intervenção mais completa, você precisa pensar no movimento, você precisa pensar na integração, na educação do movimento, na orientação. Quer dizer, você ganha com isso. Estou falando por experiência própria, né? Porque quando eu desconhecia essa informação tão importante sobre o tempo, e eu ia mais no feeling, então, aquele preciosismo de ficar bastante tempo trabalhando com as mãos, sabe? Assim, para ter certeza que vai... E, na verdade, a gente só vai ter certeza o dia que o paciente volta, né? Isso. Então, acabava tendo sessões muito longas, né? E hoje, a confiança que trouxe esses resultados faz com que a gente seja muito mais assertivo. Então, você sabe que você vai trabalhar aquele tempo, trabalha com os movimentos, com os exercícios, com a integração, e aí você fica dentro de uma sessão e ainda não sai tão desgastado como terapeuta, né? Então, essa tem sido a minha experiência pós-mestrado e pós essas informações tão preciosas aí. E é como você falou, né? Eu acho que essa nova geração, né, que vem surgindo, eu vejo até pela própria universidade, elas descartaram, né, consideravelmente a terapia manual, mas não só por o movimento hoje ser, né, o auge, realmente né, movimento é vida, mas também por porque desgasta, né, o terapeuta. E eu acho que antigamente realmente tinha, né, tu vem dessa época, né, que gerava um desgaste muito maior, porque ficava muito tempo, a gente não sabia, né, quanto tempo, nem a força, a intensidade, né, nem a carga mecânica diretamente a gente não sabia. Eu também comecei nessa escola. Então, hoje, quando a gente vem com parâmetros, por exemplo, deposita a carga mecânica nessa angulação, realiza por tanto tempo, acrescenta esse momento ativo assistido, essa interação com o paciente constante, esse movimento constante entre terapeuta e paciente, uma que você não tem uma sessão passiva. A terapia manual, ela não é uma sessão inteiramente passiva, né, Gê? Esse é um outro erro também, né, que às vezes as pessoas interpretam de uma forma que, é uma sessão passiva, né, onde o paciente vai deitar e vai dormir, né? Eu sempre lembro de você falando, o paciente não tem que dormir, ele não pode dormir. Pode dormir. Ele tem que estar integrado ali conosco. E eu estava lendo um capítulo que o professor Schleif publicou, eu não me lembro o livro agora, pessoal, onde ele tem uma frase muito legal, assim, que ele comenta que passou, isso já em 2000 e sei lá que ano, que ele falou que já passou a fase da fisioterapia, a terapia manual, ela ser só esse momento onde o terapeuta, né, faz a aplicação das intervenções e o paciente fica só como receptor e muitas vezes nem está conectado ali durante a sessão, né, Gê? E não ele já falava isso, gente, há quase 10 anos atrás. E só que isso demora, né, Gê? As coisas demoram muitas vezes para chegar no nosso cotidiano. Então, hoje a gente vê que a terapia manual, pessoal, a RMF principalmente, ela não é assim. A RMF do paciente, ele está
ele tá em conexão com a terapia, ele está em respiração, ele está em movimentação, ele está no momento ativo assistido, ele está integrado ali junto contigo, depois vem a educação do movimento, né, Gê? Depois vem toda a explicação do automanejo, como esse paciente vai retroalimentar tudo isso que a gente estimulou em domicílio. Então, essa é, né, a terapia manual, vamos dizer, que eu acho que o professor Schleip também preconizou, porque coincidentemente eu li esse parágrafo nessa semana, nesse capítulo desse livro. Então, eu acho que essa vivência, né, de você estar integrado. Então, assim, uma coisa que eu observo também, né, agora que eu voltei lá, estou mais presente na universidade, às vezes o paciente está no celular, o terapeuta está no celular, né? É totalmente desconecto entre terapeuta e paciente. Gente, isso não existe, né, Gê? Isso não, isso é uma coisa que a gente não pode nem pensar que uma sessão de fisioterapia seja dessa forma, né? Então, você tem que estar dedicado àquela pessoa durante aquele tempo, né? Você tem que doar o teu melhor, então você tem que estar integrado com aquele tratamento e a gente não pode descartar a intenção de tudo que tu faz, né, Gê? Porque a intenção, ela gera movimento também, né? Então, você tem que estar realmente numa intenção que aquele teu paciente ele se restabeleça funcionalmente e para isso tem que haver integração entre dois indivíduos, né? Mari, principalmente quando a gente está falando de intervenção manual, né, de terapia manual, o terapeuta ele tem que estar o tempo todo meio que auscultando com as mãos a resposta do tecido. Tudo bem, a gente fala que já sabemos, já temos parâmetros de tempo, mas isso não quer dizer que você vai botar um timer ali, colocar a mão, ficar conversando e quando der 10 minutos você tira a mão, que não é isso. Isso, boa, Gê. Boa. Laser, ultrassom, que tem o timer que a já deu. Não. A mão não apita ainda, né, Gê? A mão não apita. E tem muitas interferências que a resposta pode não vir nos 10 minutos. A gente está falando de um tempo, mas que também ele pode não acontecer por N motivos. Ele pode não acontecer justamente pelo paciente não estar conectado com você ali, está com pensamento em outro lugar, né? Preocupado com outras coisas, ou ele está, sei lá, N motivos. Pode acontecer do paciente não permitir essa resposta, atrapalhar essa resposta, né? Outras coisas que eu percebi, assim, frio, se o consultório, o ambiente, eu trabalho muito com esporte, então nem sempre você tem as condições ideais, o atleta sai ali do treino, tá sem roupa, entra na sala de fisioterapia, tá um gelo, o clube é pobre, não tem ar-condicionado, não tem um monte de coisas, então a gente tem que falar isso também, né? Existe um tempo que foi verificado, que é em torno disso, mas quem vai confirmar é você, terapeuta. Se você estiver viajando, tanto quanto seu paciente, né? Que a gente vê muito isso hoje, nada vai acontecer. Nada vai ligar e vai ter essa resposta. Concorda, amiga? Exatamente. E é o que nem quando a gente não pode esquecer que a gente está tratando uma estrutura viva, né, Gê? Então, essa estrutura viva, ela é dependente de N fatores. A gente já falou várias vezes, nós somos um triângulo, né? Então, a gente tem o físico, o mental, o espiritual. Então, essa conexão entre o todo é importantíssima. Então, é claro que vai depender. A gente está dando um parâmetro, né? A gente está doando para vocês um parâmetro que ela é uma prática baseada em evidência, porque a gente traz dados científicos, né, dentro do tripé da PBE, então a gente traz um dado científico, a gente traz a nossa expertise, que é o tempo que a gente está preconizando, está utilizando no nosso consultório, e é um tempo muito bem aceito pelo nosso paciente. Então, a gente traz esse tempo fundamentado nessas três bases. Contudo, isso há variação, como a Gê falou, né? Então, como a Gê disse, eu, por exemplo, aqui no meu consultório, eu estou num comodismo para utilizar esses 10 minutos. Eu estou numa situação diferente da Gê lá com os atletas, né, Gê?
tu tá num ambiente diferente. Eu tô aqui num ambiente onde é um ambiente aquecido, um ambiente térmico, um ambiente preparado para aquilo. Então, o meu paciente, ele já recebe esses 10 minutos dentro de um meio externo, né, que a gente fala, né, com fatores extrínsecos que vão auxiliar os fatores intrínsecos. Então, tudo vai depender da condição que você também recebe o teu paciente. Só que é o que eu digo assim, eu acho que mesmo com essas variações, hoje a gente tem a oportunidade de dizer não, vocês podem realizar durante essa faixa de tempo que vocês vão obter esses resultados. Eu acho que é um dado muito pertinente que enriquece a nossa prática clínica, né, Gê? Porque dentro de um trabalho, de uma reabilitação, a gente sabe que se a gente incluir esses 10 minutos nesse momento passivo até ativo assistido, ele se torna suficiente para você acordar aquele meio biológico, para você modular esses mecanismos endógenos de controle da dor. Aí, a partir disso, você tem todo o restante de tempo, né? Que daí a gente vai entrar numa conversa mais sobre a função, né, Gê? Porque esse tempo de 10 minutos, ele é um tempo que você dá um start, principalmente oxigenação, meio biológico, mecanismos endógenos. Agora, quando a gente está falando de função, a gente precisa ter o que a gente chama de educação desse movimento. Então, nós não vamos pegar um quadro disfuncional de uma vida toda, né, Gê, e resolver em 10 minutos. Exatamente, né? exatamente. Me corrija, amiga, se eu tiver errado, né? Mas errada. Tem uma pergunta que eu já vou ler, pessoal. A gente não vai pegar assim um quadro de tantos anos, vamos dizer, disfuncional. Quando a gente pensa na face, eu me perco tudo nesses negocinhos aqui. Ainda mais a face, uma estrutura que ela é tão, ela sofre tanto, vamos colocar entre aspas, com adaptações disfuncionais. A gente não vai pegar essa estrutura e realmente torná-la totalmente 100% funcional novamente durante esse tempo. Mas o que a gente vem observando? Que se a gente incluir, né, essas intervenções, como as intervenções da RMF, a gente consegue, com essa educação do movimento, com esse automanejo em domicílio, onde o paciente vai tendo domínio sobre a saúde dele, sobre o processo de reabilitação, a gente consegue melhorar esse quadro funcional, né, amiga? Mas tu sabe falar muito mais de função do que eu. Imagina, mas é assim, tudo isso também é baseado em ciência, né? Então a gente tem essa reorganização biológica que ela acontece agudamente, né? Após as intervenções, toda essa modulação, são respostas mais viscoelásticas, de deformação do fibroblasto, né? Tudo isso acontece rápido, né? Agora, a remodelagem do colágeno, principalmente em situações de deformações e restrições da fáscia, que já estão lá há muito tempo, elas também precisam de tempo, né? Então, uma mudança plástica do tecido facial, ela precisa de estímulos que vão além de 1 ano, né? E isso vai acontecer com a prática do movimento cada vez mais, um movimento integrado, um movimento econômico, um movimento que vai ocupando padrões mais aceitáveis pelo próprio indivíduo. Então, assim, a educação do movimento é que vai fazer com que essas respostas que você teve se perpetuem e ainda melhorem, né? Por isso que um trabalho completo, ele inclui o movimento, com certeza, e a educação e o automanejo. Né? É isso que a gente tem orientado, né? Exatamente. É isso que a gente, oi amor, é isso que a gente preconiza e também assim, Gê, quando você fala ali, eu sempre lembro daquela curva carga e tempo, né? Para a gente conseguir obter uma curva clássica da fisioterapia, acho que cai até em vestibular, onde a gente necessita de uma certa carga e um certo tempo para ter um efeito plástico, né? Então, eu acho que, né, a gente vai construindo todo esse... Deixa eu só ver essa pergunta aqui.
O Ishibata, tudo bem? Ele comentou: percebo que a estrutura masculina é mais rígida e exige mais dos dedos. Essa é a primeira parte. E é comum sentir um pouco de dor nos dedos com a técnica. Então, a gente sempre comenta, né? É a questão também quando a gente fala da face superficial e como ela está entrelaçada no tecido adiposo, né, Gê? Então, essa questão também, o homem, ele possui, né? Normalmente, né? Uma estrutura um pouco mais rígida, até a pele, com um pouco mais de colágeno, né, Gê? É uma estrutura um pouquinho. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Isso, uma estrutura. Pode falar. Não, é verdade, assim, tudo. Não é nem porque. Normalmente o homem, né? A estrutura masculina, ela é mais. Tem mulheres que também são bastante rígidas. Eu acho que tudo depende do percentual de gordura de tecido adiposo. Isso. E do percentual de massa magra também. Se o cara for muito musculoso, lógico que você vai se deparar com tecidos mais rígidos, né? Uhum. E aí é o segredo. Lógico que a falta de prática faz a gente fazer mais força do que precisa. Então, os dedos das pessoas que estão iniciando, eles sofrem mais, é normal, né? Depois você vai aprendendo que não é força, que tem que esperar o tempo certo, que o tecido vai abrir. Então, a Lari usa muito aquela imagem do Schleich de abrir a porta, né? E abrir com calma, né? Sem forçar, e é por aí. Então, assim. Isso, e eu acrescento também, é que eu não tô te vendo, amiga, então eu fico totalmente perdida aqui na nossa conversa. Desculpa. Então, não tô te vendo, eu tô perdida aqui, pessoal. E também vocês estão aprendendo, né, com a RMF uma nova função, né? Então, até realmente a mãozinha se adaptar, né, Gê? Até aquele dedo começar, esses dedinhos começar a executar essa nova função, até Shibata você observar que o menos é mais, o menos é mais, o menos é mais, o menos é mais, e que aquele tecido ele vai responder na sua mão, porque quando a gente fala muitas intervenções da terapia manual, principalmente direcionadas à fáscia, a nossa mãozinha ela já vai para o esticar, né? Então a gente já quer esticar o tecido, a gente já quer massagear o tecido, né, Gê? Então a gente já vai para essas duas formas vamos dizer, de realizar as intervenções. E com a RMF a gente não usa isso, né? Então a RMF, na verdade, esse tempo que sempre a gente fala, espera, deixa o sistema nervoso periférico conversar com o sistema nervoso central, enviar o estímulo, esse sistema nervoso central entender que não é uma agressão, que você está pedindo licença para você começar a agir. A partir disso, Shibata, você começa, né, uma carga oblíqua, 45 graus, um momento de cisalhamento passivo, depois um momento de cisalhamento ativo assistido. Então, realmente, você vai ver que conforme você vai utilizando, você vai descarregando cada vez mais o peso, realmente utilizando o peso da sua mão, ganhando espaço dentro daquele tecido, né, dentro daquele indivíduo, e a sua mão ela vai se acomodando, isso aí passa rapidinho, né? Você vai se adaptando à nova função. E com relação ao masculino é o que a Gê falou, né? Então é uma relação entre gordura corporal, tecido adiposo, massa magra, como a Gê falou, né? Tem muitas mulheres que são rígidas, homens que são rígidos também, e isso vai depender de cada indivíduo, né? Da percepção da composição corporal de cada um. Mas a gente trata todo mundo, né? Meu Deus do céu, a gente trata todo mundo. Tem uma pergunta muito boa aqui da Aline Ribeiro, onde ela fala, e esse negócio que sempre falam que para deformar a fáscia precisa de uma força de 100 quilos. É verdade, Aline, existe um trabalho... A Gê adora responder essa, a Gê adora responder essa. Então, existe até um trabalho da Helene Langevin, eu falo Langevin, mas não sei se é Langevin, onde realmente ela verificou, né, que para deformar a fáscia profunda, tá? É aí que está a confusão. Então, para você deformar
plasticamente uma fáscia profunda, você precisa de muita carga, em torno de 100 quilos, ou muito tempo. E aí eu sempre uso esse exemplo dos aparelhos ortodônticos ou do Lizarov, que deforma o osso. Você não usa 100 quilos para mudar a posição dos dentes, mas você deixa o aparelho lá tracionando aquilo por muito tempo, um ano, sei lá, né? Lizarov, mesma coisa. Então, a deformação plástica do colágeno, ela precisa ou de muita quilagem ou de muito tempo. Mas o que a gente fala aqui, que a gente consegue deformar, é a face superficial, né? E é uma deformação viscoelástica, ou só elástica, mas normalmente tem a viscosidade envolvida. A face profunda também se deforma viscoelasticamente, mas é menos perceptível na mão. Assim. Então, a gente trabalha com essa deformação que acontece um tempo depois que você está aplicando a técnica. Quer acrescentar alguma coisa, Lara? Não, eu só vou acrescentar, Gê, que na RMF a gente tem inclusive um local preciso que a gente realiza, né, Gê? Então a gente acaba interagindo com essa face superficial, né? Atravessando por essa carga oblíqua a 45 graus essa camada, e a gente vai conversar, daí tem um artigo da prática, a gente sempre cita que ela dividiu as camadas por meio de um desenho. E tem um rico meio biológico com muitos fasciocitos, tá? Muito fibroblasto, muita inervação entre essa camada, essa zona entre fáscia profunda, essa que a G falou que a gente não consegue, essa deformação, vamos dizer assim, precisa de 100 quilos, e um tecido conjuntivo denso e essa face superficial. É como se fosse uma camada de bolo. E a gente atinge com a mão, a gente consegue atingir com a mão aquela camada. E lá é o start para a gente trabalhar toda essa questão da inervação e do meio biológico da face, né, Gê? Então, só para acrescentar. E daí, olha o Gabi, que lindo aqui, ó. O nosso aluno, Gabriel, querido, ele falando que o tecido acaba se acomodando na mão e a técnica da respiração 3-3-6 ajuda muito. É verdade, né, Gê? Então, você mantém aquela carga sustentada por um tempo, né, trabalhando com essa respiração que a gente preconiza na RMF, que já gera todo um cisalhamento, né, ativo assistido, vamos dizer, né, a partir de uma carga que você tem ali, uma âncora fixa, como a gente costuma dizer, você já cisalha esse tecido como um todo e com certeza você já tem essa parte de acomodação da mão. Muito bom. Deixei passar alguma pergunta, amiga? Acho que não. Vê aí. O Ishibata também comentou aqui que ele usa a RMF durante a sessão toda, por 45 minutos em vários segmentos do corpo, não só 10 minutos. É o que a gente está preconizando aqui. O nosso trabalho da RMF, ele é um trabalho que a gente passa por todos os momentos de reabilitação, desde o passivo, ativo assistido, educação do movimento e automanejo. Então, você consegue, né, Gê, ter uma sessão de reabilitação, vamos dizer, com a RMF. Claro que isso vai depender da avaliação do teu paciente, vai depender da necessidade dele, né, do teu querer realmente disso ser suficiente para você estar realizando o processo de reabilitação. Mas, com certeza, você pode estar realizando, né, Gê? Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, sem problema nenhum. Eu acho que tudo depende da avaliação e do seu objetivo para aquele paciente, né? E saber que se você ficar 40 minutos estimulando o tecido facial, você vai ter uma hiperativação do sistema simpático, né? Não, do parasimpático, o paciente vai levantar bem grogue da mesa. Você tem que custo-benefício, é isso que você quer, você não está preocupado com a função nesse momento. Então, assim, não existe certo e errado, né? Está tudo colocado, você sabe todas as respostas, e aí você decide qual vai ser o caminho. Isso. E eu acho que eles colocam também a questão porque a gente tem toda aquela parte, né, dos exercícios também, né, Gê? Então, isso acaba, essa educação do movimento que você prega, né, que coloca, que, né,
eu acho que é fantástico a gente ter, né, essa sessão de fisioterapia com todos esses momentos, né? Eu digo que é a base da fisioterapia básica, né, do processo de reabilitação básico, e esse acrescentar o exercício, educar esse movimento, então eu acho que acaba também ajudando a equilibrar, caso você veja que é necessário você utilizar a RMF, por exemplo, por 30, 40, 45 minutos, né? É que eu entendi que ele fazia parte passiva 45 minutos, não Ah, sei se é isso. não, eu entendi que ele usava desde o momento passivo. Ah, não, se for passivo e Shibata, então o teu paciente ele não pode nem dirigir depois da sessão. Não, eu tô falando, eu entendi a RMF passando por todos os momentos, né? Que na verdade é o que a gente faz também, né, Gê? Passando da parte passiva, ativo assistido, ou a educação do movimento, e ele falou aqui, sigo as etapas, isso, muito bom. Aí sim, aí tu já tá trabalhando como nós, né, Gê? Exatamente. É a forma que a gente faz, exatamente. Muito obrigada aí pela participação dos nossos alunos. Quero agradecer, né? O pessoal está sempre aí, a família RMF está cada vez crescendo mais e a gente fica muito feliz. Eu realmente, a minha alma brilha sabendo que em algum lugar aí, né, do Brasil e até do mundo, o pessoal está ajudando mais pessoas com isso que é tão valoroso para nós, né, Gê? Que é uma criação que vem da nossa alma, né? Muito bom, muito bom. Acho que cumprimos a nossa meta hoje. Cumprimos, mesmo eu não te vendo, amiga, tô triste com isso, entendeu? Mesmo eu não conseguindo ver você, mas vamos lá. Fiquei olhando para minha cara aqui a live toda, ainda bem que o pessoal participou. Então eu consegui interagir um pouco mais. Bom, gente, agradeço mais uma vez, tá? Muito obrigada pelo papo, pela participação de vocês. Vocês sempre estão presentes aqui conosco, isso nos deixa muito feliz. Qualquer dúvida, é só perguntar, a gente está aqui, né, para auxiliar, para contribuir. Gê, mais uma vez, muito obrigada. Sei que tu está em São Paulo, né, no meio dos atletas que tu tanto ama e tirou esse tempinho aí para conversar conosco. Então, muito obrigada mais uma vez, viu, amiga? Mesmo não te vendo, te mando um beijo daqui. Obrigada, Lari. Obrigada. Desculpa aí ficar na informalidade aqui. Obrigada, pessoal que entrou. A Lúcia, minha amiga, entrou. Um monte de gente boa aqui. Os amigos de São Caetano. Pessoal, terça-feira que vem, mais live. Vamos trazer... Qual que vai ser o próximo assunto? Próximo assunto, nós vamos falar sobre RMF nos atletas. É isso aí. Vamos aí eu preciso te ver, amiga. Ó, Yara, coraçãozinho para ti também. Muito obrigada, pessoal. Queridos são vocês. Eu vou contar para vocês na próxima live como é difícil tratar de atleta e como tem sido a experiência do trabalho da RMF para a dor dos atletas, né? A dor dos atletas precisa ser mais compreendida. Então, vamos discutir sobre isso, né, Lari? Com certeza, já estou animada para terça-feira que vem. Pessoal, uma rica semana aí para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada, viu? Beijo, Alice. Beijo. Beijo.